jovens, assim, que eu digo, pessoas de 13, 12, 13 anos, porque é muito bonitinho. E aí as crianças fumam, não é um cigarro. É vape o dia todo, é para deitar, é assistindo televisão, é com os amigos. E isso tem associação com câncer, né? Já tem estudos mostrando. Eu sempre falo para os pacientes que eu vou deixá-los mais bonitos depois do tratamento, quer seja um aumento de beleza interior, né? E muitas vezes as pessoas passam a se cuidar mais e ficam efetivamente mais bonitas, inclusive por fora também. Eu não tenho nenhum problema de falar, né, de espiritualidade no consultório, porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença. Só que aquilo vai ajudar em qualquer processo da sua vida, né? Seja de doença, seja de saúde. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em plástica da face e rinoplastia. Bom dia, eu me chamo Adriana Monteiro, sou obstetra e especialista em parto. Esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Câncer. Doença que 1 a cada 5 indivíduos terá ao longo da vida, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, sendo que o mais incidente é o câncer de mama em mulheres, seguido do câncer de pulmão em homens. Se o simples nome já assusta, que dirá o laudo da biópsia com a temida conclusão, positivo para neoplasia. Mas não foi para falar de doenças que chamamos a ilustríssima convidada de hoje, nem das estatísticas alarmantes que citaremos ao longo do episódio. Hoje vamos falar de saúde, de prevenção, de qualidade de vida, sim, mesmo enfrentando uma doença grave, e sobre a fortaleza que habita em cada um de nós e que pode ser acionada com acolhimento e aconselhamento correto. Câncer não é o desfecho do livro, mas sim um capítulo de uma linda história de não ficção, onde a próxima página pode trazer muitas maravilhas. Basta virar. E, pensando nisso, trouxemos a melhor, é óbvio. Claro! Doutora Clarissa Matias. Ela, gente, é referência nacional e internacional. E ela é um exemplo para todos nós aqui na Bahia. Quem não conhece, não sabe de nada da vida. Oh, meu Deus. Obrigada, doutora Clarissa. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, dizer que eu estou muito feliz, né, com esse programa. Quando Duda me ligou para convidar, e eu fui para a festa de formatura dela, eu fiquei super feliz e orgulhosa, assim, de que um projeto como esse tenha nascido, né, de duas pessoas empreendedoras, jovens, porque eu acho que é desse tipo de exemplo que nós precisamos no mundo. Então, agradecer muito e dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Doutora Clarice, se apresente. Bom, primeiro você não vai me chamar de doutora, a gente já Deus, combinou eu isso. prometo, gente, eu prometo. Então, meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista e trabalho no Grupo Oncoclínicas e sou líder do Cancer Center do Hospital Santa Isabel, que é um projeto do Grupo Oncoclínicas com o Hospital Santa Isabel. E sou mãe de 3 filhos, sou avó de uma neta, sou casada há 36 anos e eu acho que é isso. Fui eleita recentemente pro Conselho da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que é uma honra muito grande. E mais recentemente fui eleita para a Academia Baiana de Medicina. Ai, que legal. Vou tomar. Nossa, Clarissa, assim, a Drica já falou, mas pra mim é uma honra enorme ter você aqui do outro lado da mesa. A gente sempre falou, né, amiga? Que no momento que a gente achasse que a gente podia, que a gente conseguia, a gente ia chamar você pra vir aqui, porque realmente é muita admiração. E assim, falar sobre câncer, que é um tema que teoricamente, né, o nome já é muito pesado, mas falar com alguém que realmente entende, que traz muito acolhimento para o paciente. Eu já tive uma amiga da faculdade, que foi sua paciente durante o curso. Ela teve câncer de ovário. E ela... Sabemos quem é. E ela é uma querida. Inclusive, ela decidiu fazer oncologia depois dessa experiência. Ela é uma sobrevivente, né? Hoje em dia ela é oncologista. E
Que prazer ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a especialidade, do que trata a oncologia clínica. Então, a oncologia, na verdade, ela é uma especialidade recente. Até recomendo, se vocês quiserem ler um livro sobre como nasceu a oncologia, né, e os principais fatos e as principais descobertas. É um livro extremamente bem feito. Ele ganhou, inclusive, o prêmio Pulitzer há alguns anos atrás. E ele se chama Imperador de Todos os Males. E ele é muito importante, assim, né, para a história, para compilar essa história que é tão recente, na verdade. O câncer, nós sabemos que já existe, né, desde do início dos tempos. Ele tem sido descrito, né, há milhares de anos atrás. Mas o tratamento efetivo, né, a quimioterapia começou depois da Segunda Guerra. Então, as sociedades têm em torno de 50 anos, as sociedades de oncologia. Então, é uma especialidade relativamente recente. Né? A nossa sociedade aqui fez 40 anos, há 3 anos atrás, a brasileira. As pessoas não conseguem entender a diferença, né, do oncologista clínico para o oncologista cirúrgico. E a gente queria também fazer um pouquinho essa diferenciação, né? Então, na verdade, é até importante falar isso, porque antigamente a gente tinha... era cancerologia, porque o título era dado, eu detestava essa palavra. O título era dado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Há uns 6 anos atrás, nós conseguimos, junto à Associação Brasileira de Medicina, que... isso fosse votado para que a especialidade fosse para a oncologia clínica, porque a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já existia. E a oncologia cirúrgica também fez o mesmo. Então, hoje você não tem mais cancerologista clínico, que são os médicos que cuidam do câncer, mas não operam. Sim. E existe o oncologista cirúrgico, que antigamente era o cancerologista cirúrgico, que faz as cirurgias. E aí, dentro desse gama, você tem os mastologistas, que operam mama, você tem os cirurgiões torácicos, você tem os cirurgiões do aparelho digestivo, etc. E dentro da oncologia clínica, existe uma distinção, assim, me especializei em câncer de pulmão, me especializei em câncer de tireoide ou de trato geniturinário, como é que funciona? Então, isso tem sido uma tendência... Duda, vou te chamar de Duda. Recente, e Drica. Recente, porque assim, o universo da oncologia, ele aumentou muito, né? Então, a gente tem, né, uma série de subespecializações dentro. Mas você ainda tem, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, vários oncologistas que são generalistas. Mas acho que é a tendência atual, né, de toda a medicina. Hoje em dia, por exemplo, já existe, né, alguns estudos, enfim, alguns lugares que querem separar, entre aspas, a ginecologia da obstetrícia, por exemplo, pelo volume de estudos, né, e pela alta especialidade, né, que tem em cada um dos dois. A gente não consegue dissociar porque é a saúde da mulher. Sim. Mas eu acho que é o movimento de boa parte das especialidades, essa... Então, inclusive, né? Nos Estados Unidos, as residências, elas ainda são combinadas de hematologia e oncologia juntas. Eu fiz residência fora, eu sou, né, pelas provas, eu sou onco e sou hemato, mas eu digo, gente, é impossível. Impossível. Não tem como você saber toda a literatura. Eu pensei uma certa vez na vida, tudo que eu queria fazer, aí eu disse assim, qual é o melhor serviço do país que eu tenho que ir para saber dessa coisa? Eu queria ser hematologista. E aí eu achava encantador, falei, vou para Curitiba. Na época era o melhor lugar, né, do país, que tinha os melhores equipamentos e tudo mais novo. Aí, primeiro era só hematologia, e chega lá, era oncologia junto. Aí eu falei, não consigo. Hemato eu amo, mas oncologia não consigo. Por questões mesmo pessoais e etc, né? Porque é muito difícil, né, lidar com um paciente com esse estigma do nome câncer, da previsibilidade, do contato com a letalidade, né? O que a ciência mostra que traz mais benefício para o paciente diante de um diagnóstico de câncer, independentemente do subtipo, do local? Em termos de tratamento holístico, multidisciplinar, o que é que tem benefício, assim? Então, assim, eu acho que, como você falou, né, todos nós sabemos que nós vamos morrer, né, que nós vamos, não estou mais usando essa palavra não, morrer, mas se encantar. Depois que eu preparei o meu discurso da academia, que eu achei tão linda essa palavra, encantamento. Então, todos nós sabemos que a gente vai um dia passar, né, para uma outra dimensão. Só que isso é uma coisa que está lá distante, dentro do armário, a gente nem pensa.
quando você tem um diagnóstico de um câncer, esse fantasma sai do armário e entra dentro do seu quarto e fala, ó, tô aqui, né? Existe essa possibilidade, às vezes pode ser um câncer de tireoide, bem bobinho, mas só a palavra câncer já assusta e você passa a pensar nisso. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é esse acolhimento, né? Você saber que você vai conseguir viver aquela trajetória sendo bem guiado por aquela trajetória. Essa semana, por coincidência, eu vi uma paciente que isso tem 23 anos que eu sou médica. Ela tinha acabado de chegar da residência e ela tinha sido encaminhada, inclusive, para uma outra pessoa. E depois a pessoa não tinha vaga, ela terminou vindo parar em mim. E ela falou, nossa, naquele dia eu pensei em me jogar embaixo de um carro quando eu soube do diagnóstico. E aí, quando eu cheguei no seu consultório, você me acolheu, e agora, 23 anos depois, né, o marido dela já faleceu nesse meio tempo, e hoje ela faz um trabalho super lindo com drogaditos, ela faz um trabalho na rua mesmo, em vários locais, já trabalhou inclusive na Cracolândia, em São Paulo, e é uma pessoa que tem um propósito muito lindo na vida, e ela me dizendo como a experiência de ter o câncer, de viver esse enfrentamento da possibilidade da morte, sim, foi importante para ela ressignificar a vida dela. Você passa a ver que nada do que existe sempre, né? É importante. Você é o que você vai levar daqui, né? Que muitas vezes a gente fala, mas na hora do tranco, do vamos ver mesmo. Eu acho bem interessante que atualmente a gente está falando bastante de survivorship, né? Que eu queria até que Clarissa trouxesse um pouquinho do contexto, que diante do diagnóstico de câncer, as pessoas de forma bem leiga pensam, curou ou morreu, né? Ou você cura do câncer, tipo, você faz quimioterapia, ou curou ou morreu. E assim, tem tanta coisa que existe nesse meio termo que é a vida da pessoa, né? Então existe o tratamento que pode ser muito longo ou pode ser muito curto. Existem várias formas também de tratamento. Existe um momento que você entra em remissão e o acompanhamento depois disso. E todo esse tempo precisa estar em contato com sua qualidade de vida, com seus familiares, com seus pares, com as atividades físicas, com a sua saúde financeira também. Então, achei muito interessante. Queria perguntar o que é esse movimento, se é algo recente ou já é um contexto que desde o início da oncologia se fala? Não, isso é um movimento relativamente recente. Começou nos Estados Unidos, na Europa, e você já tem justamente esse olhar, né, da equipe multidisciplinar para aquele paciente que passou pela experiência, né, de ter um câncer. Então, tanto esse movimento como o movimento de cuidados paliativos foram movimentos relativamente recentes. Eu vou falar primeiro do survivorship, porque a palavra em português é sobrevivente, e eu detesto essa palavra. Então, eu também não gosto não, sabia? Então, na Oncoclínicas, a gente cunhou um termo, você sobre pequeno, em letras pequenas, viver, porque eu acho que é sobreviver mesmo, né, o que é o viver depois. E hoje o nosso programa é capitaneado por Luciana Landeiro. Ela desenvolveu esse trabalho, que hoje é um trabalho nacional, né, junto com Rafael Brandt. E a gente começou em câncer de mama, mas hoje a gente já está com um projeto também em câncer de pulmão. Aí você fala, meu Deus, você tem, né, pessoas que sobreviveram ao câncer de pulmão? Sim. E aí você começa a ter, como você falou super bem, né, outros aspectos. Como é que ficou a sexualidade? Como é que ficou a saúde financeira? Perdi meu emprego, não perdi, me divorciei, quais as vacinas que eu preciso tomar, meu cabelo ficou ruim, minha pele ficou ressecada. Então, assim, esse olhar de cuidado, né, que precisa ser realmente desenvolvido. E aí vieram também os cuidados paliativos. Paliar vem do termo pallium, que era aquele manto utilizado na Idade Média. Isso. Então, na verdade, existe um certo grau de, vamos dizer assim, um olhar negativo para o termo paliativo, mas toda a finalidade, né, dentro, por exemplo, eu tomo um tratamento para hipertensão, que é um tratamento paliativo, porque nada vai curar a minha pressão, né?
nada, um dia, se eu parar de tomar, minha pressão vai subir. Então, a gente precisa olhar diferente para essa especialidade, que é uma especialidade super importante. Inclusive, no caso específico do câncer de pulmão, a gente sabe que o paciente, quando ele vê, em primeiro lugar, né, o oncologista e logo o paliativista, ele tem um aumento, né, de tempo de vida que é muito importante. Isso foi apresentado por Jennifer Temmel há muitos anos atrás, numa plenária da ASCO. Olha que legal. Então, é importante esse olhar que normalmente o paliativista ele não olha somente, ele não olha sozinho, ele olha junto com a nutricionista, com a psicóloga, com a enfermeira. E acho que tirar um pouquinho também essa questão de que o paliativista ele está só na terminalidade. Exatamente. Né? Ele não está. Ele não está. Ele está ali já desde o começo para poder entender. E eu gosto de saber que é do palio, né? Eu já sabia disso também, que vem do palio, que vem do É sua cara saber isso. É minha cara, A Adriana fica vendo esses vídeos de história medieval, adoro. E aí, e das pessoas entenderem que quando a gente fala estar em cuidados paliativos, ele não necessariamente está na terminalidade. Exatamente. Né? A gente traz isso porque hoje em dia já existe também a neonatologia paliativista, né? Então, só para as pessoas entenderem que a gente não vai trabalhar com o paliativista, que todo mundo acha, meu Deus, já está na terminalidade e tal. Não, é aquela pessoa que junto com o médico assistente vai conseguir trazer qualidade de vida, vai trazer outros aspectos, né? Ele vai ali tentar trazer vida mesmo, uma vida melhor naquele momento ali. Quando você estava falando sobre todos os aspectos da vida dessa pessoa que está sobreviver ao câncer, o primeiro ponto foi o ponto sexual, que me lembrou uma amiga minha querida que ela é oncologista clínica também, ela se formou lá no INCA, e ela me falou que é muito comum quando a mulher adoece de câncer, o parceiro largar. O que não é a mesma realidade, não é o mesmo pro contrário, né? Isso. Quando o homem adoece, a mulher vai lá, segura a barra e vai até o final. Agora, por algum motivo. São motivos culturais mesmo. Isso faz parte do adoecer, né? O adoecer feminino, a mulher, entre aspas, na sociedade é para o cuidar, né? Então, é uma questão social também, né? É uma questão que passa por várias coisas. No caso de câncer de mama, você tem a questão da cirurgia, Isso. você tem a questão daquele momento, né, que a mulher vai pensar em tudo, menos em sexo. Exato. Você tem essa questão do próprio... às vezes você tem um casamento que não tá bem e aí ele não vai conseguir resistir a mais aquele estressor. Mas é muito comum que mulheres tragam o homem de volta para casa, ou os ex-maridos de volta para casa, e cuidem deles, né? Eu sempre cito o exemplo de um paciente que tinha câncer de pulmão e ele estava já separado da ex-esposa e foi a melhor esposa, assim, uma das melhores companheiras que eu já vi alguém ter, porque assim, era eu dizer, ela me ligar, ele tá sentindo isso, eu dizia, não, então traga ele pra clínica pra gente fazer uma hidratação. E ela saía de Camaçari, onde ela trabalhava, e voltava, né, ia pra Ondina pra levá-lo. Então, assim, é muito lindo ver essa questão. Isso. Claro que eu acho que isso tá melhorando. Eu tô vendo, eu brincava que eu tinha alguns homens, alguns maridos que eu conseguia botar na mão. Hoje esse número aumentou bastante. Isso. Eu tô vendo essa coisa positiva. Porque a sociedade está mudando, né, gente? Eu vi um podcast recentemente eu esqueci o nome dela, mas vai estar aqui na descrição. Ela é a host, né? A host do Entre Peitos. Aí, se o pessoal quiser procurar, o podcast dela chama Entre Peitos. Ela é uma sobrevivente de câncer de mama. E ela conta que o relato dela, que ela passou por todo o tratamento e durante o tratamento ela teve que fazer um inibidor, um MAB, um desses MAB. E dava muito diarreia. Então, tipo assim, ela muito diarreia, engordando, com aquela quimioterapia, aquela hormonioterapia. Ela tinha nenhuma vontade de transar, de fazer nada. Só que o marido ficou do lado dela e respeitava o momento dela. E ao mesmo tempo ela na terapia. E como é importante você estar cuidando da sua saúde mental, né? A terapeuta já conseguia trazer para ela, talvez...
o que era sexy para você antes não é a mesma coisa agora, então vamos estimular de outra forma. E pós-cirurgia de mama, que deve ser muito difícil, né? Para a mulher, para perder essa identificação como mulher que os seios trazem. Então, que bom que tá mudando. Tem que mudar mesmo, gente, porque, poxa, por que quando a mulher tá doente, o homem vai embora e o contrário não é verdade? A gente tem que confiar nos nossos parceiros que a gente escolhe pra vida. Acho que vem também desse movimento, né? Que vem de todo, enfim, do movimento social, etc. Mas também vejo, enfim, por fazer ginecologia, etc. E acompanhar, né, mais de perto as mulheres, que os cânceres, eles vêm acontecendo, não sei se é uma impressão minha, aí eu vou perguntar para a doutora, que as mulheres estão, né, sendo acometidas, pelo menos a menopausa realmente está sendo mais precoce, né? A gente tem uma gama grande de mulheres entre 35 e 40 anos, né, já entrando no climatério, ali na menopausa, e os cânceres também, inclusive em mulheres grávidas. Então, como eu faço obstetrícia, então a gente já está começando a fazer escaneio, tipo assim, coisas que a gente não fazia anos atrás, coisas simples, tração de mama, tração de tireoide durante a gravidez e diagnosticando cânceres, né? Então a gente recentemente teve um caso na clínica de um câncer de mama, de uma gestante que fez, enfim, terapia de reprodução assistida e que ela teve que entrar em tratamento durante a gravidez e o marido ali colado. Então eu percebo assim, os casais mais jovens, né? Quando, eu não sei se essa é a impressão que você tem, mas eu percebo que os casais mais jovens mantêm essa parceria e conseguem, às vezes, seguir adiante. Eu não sei se eu estou errada na minha impressão. Eu acho que, assim, olhando, né, eu estou em oncologia há 33 anos, eu acho que houve uma melhora, né, das relações, na verdade. Então, tanto relações heteroafetivas como as homoafetivas, elas parece que estão mais bem sustentadas. Então você tem um companheiro mais presente, né? O companheiro, exato. Né? Que era como o Sérgio dizia, né? Companheiro, comer o pão com, então. Comer o pão com. Que lindo, companheiro por isso. Que outro ponto que eu acho interessante a gente trazer aqui é como a espiritualidade pode ajudar durante essa fase de tratamento. E aí, obviamente que eu vou falar dos encontros ecumênicos, né? Licença. Por favor, amiga. Gente, que beleza. Por favor, Clarissa, conta pra gente o que é esse livro, como ele surgiu, qual é a finalidade desses encontros ecumênicos, que agora são encontros com a espiritualidade, né? E como eles podem ajudar a pessoa que está passando por câncer. Porque, só um adendo, gente, religião e espiritualidade, religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes. Você pode não compartilhar da mesma religião, mas ter a espiritualidade. Então, é importante você fortalecer esse sentimento de fé como comunidade também, porque isso traz muito benefícios identificados em estudos científicos, tá? Então, por favor, Clarissa, conta um pouquinho mais pra gente. Então, eu vou contar um pouquinho como é que esses encontros surgiram. Nós passamos por um momento difícil na clínica, e com a saída, né, de duas médicas juntas, e a clínica ficou muito mexida. Então, eu falei para nossa GO, né, nossa gerente, vamos fazer uma missa aqui, né? Eu sempre fui, né? Eu sou espírita desde que eu nasci, sempre tive muito essa coisa, né? Da espiritualidade presente na minha vida. E aí ela virou para mim e falou assim, doutora, você é espírita, por que você quer fazer uma missa? Eu falei, porque eu adoro missa, adoro o ritual da missa. E ela fez, não, mas vamos fazer um encontro ecumênico. E aí foi boa ideia. E aí a gente começou a planejar, e conseguimos um padre, conseguimos, né, uma pessoa da igreja evangélica, uma espírita. E quando a gente estava montando isso, veio a pandemia. Veio o decreto da pandemia, quer dizer, o vírus já estava rondando, mas aí foi exatamente no dia. E a gente fez, então... mas eu sempre digo que tudo traz, como dizem em inglês, né, uma linha de prata. Toda nuvem tem uma linha de prata. E a pandemia nos trouxe a possibilidade dessa interação à distância. Então, a gente conseguiu montar esse encontro, né, à distância. Nós transmitimos o encontro e ele começou a ser semanal, como não tinha, né, as pessoas estavam dentro de casa, então não tinha previsão. A gente começou às 7 horas da manhã, depois a gente passou ele para 8 às 9,
nas sextas-feiras. E aí ele virou esse livro, né, que nós corremos muito atrás para ver quem bancaria esse livro. E a DOC, que é uma editora muito maravilhosa do Rio, que faz basicamente coisas mágicas, eles adotaram o livro e fizeram, e é um dos livros mais lindos que eu já vi, porque assim, ele é muito bem feito. Basicamente são os nossos encontros que são transcritos aqui. Você pode ir para o QR Code, ele foi ilustrado por crianças que têm câncer do Hospital Santa Isabel. A contracapa é uma ilustração de um menino muito maravilhoso, Guilherme, que se encantou, né? Depois ele me mostrou, no dia que ele estava internado, eu cheguei no hospital e ele falou: Doc, você me pediu uma ilustração, e ele me mostrou essa ilustração. Eu falei: nossa, aqui tá lindo. Ele falou: mas eu vou consertar, vou botar o maiô dela vermelho. E eu pedi para ele fazer sobre cooperação. Então, e aí os capítulos são muito maravilhosos. O livro nasceu, é um livro que foi presenteado, né, para a Casa de Saúde Solange Fraga, que é uma casa que abriga crianças com câncer e com cardiopatias, ligada ao Hospital Santa Isabel. E tem sido uma experiência fantástica. Então a gente vai colocar o link aqui, né? Gente, o livro é incrível, é muito lindo, é muito sensível. E eu achei legal dos capítulos, porque ela coloca ali o tema da introdução e ela vai trazer ali o que, sei lá, o que tem no Evangelho, aí o outro ele vai trazer o que tem na outra religião, mas sempre com aquela coisa da espiritualidade. Sim. Então, cada tema ele vai versando ali de várias, entre aspas, religiões, né? O que se pensa sobre aquilo e tipo como se fosse um conselho, né? Eu achei fantástico. E eu fiquei até na dúvida, nunca teve nenhum embate, uma pessoa de uma religião pensa diferente, não? Nunca. É inacreditável. Tem algumas coisas assim, ele começa às 8 e às vezes, né, como, né, tem pessoas... tem Padre Lázaro, que é o padre mais maravilhoso do mundo. Tem Rodolfo Gadia, que é um espírita lá de Uberlândia, que eu conheci durante a pandemia, a gente fazendo um evento sobre espiritualidade, conheci, né, online. Hoje em dia a gente tem Renato Cunha, que é o chefe da terapia celular do Grupo Oncoclínicas, que é maravilhoso. Fernanda Xavier, que ela tem um centro de meditação em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Nossa, a gente do Brasil todo, hein? Aí, para o livro, a gente da TV Adam. Hoje em dia a gente tem uma pessoa do Candomblé, Cida Souza, que é maravilhosa também. Maravilhosa. Temos Thaís, que foi a idealizadora do encontro ecumênico conosco. Temos Kátia Rocha, que faz meditação guiada, é bem legal. E temos uma contadora de história, Cláudia Guimarães. Os encontros, e eles terminam 9 horas, porque às vezes... e tem Sara Nanda também. Sara, ela é paliativista. E ela é a líder do paliativismo no Brasil inteiro. Ela mora em Minas Gerais. Então tem dias que, por exemplo, Sara não pode entrar amanhã, ou Fernanda não pode e tal. Então às vezes a gente tem 3 palestrantes e às vezes a gente tem 9. Mas nós sempre terminamos 9 horas da manhã. É inacreditável. E não tem nenhum tipo de ensaios, nada. A gente só faz combinar o tema que a gente manda há muito tempo atrás. Sim. E aí nascem as coisas. Nossa, muito bom. E nós nunca tivemos, né, em todo esse tempo, nenhum tipo de embate. Assim, é incrível como as coisas convergem. Que lindo. Porque na verdade as religiões e a intenção do projeto, e você vê isso na própria leitura, é de que a gente está falando aqui do ser humano, a gente está falando aqui da sensibilidade, do que pode ajudar esse ser humano a melhorar, né? E todas as religiões, no fundo, é isso, né? O que você pode fazer para você melhorar de vida, para você se sentir melhor, para você se sentir acolhido. Então, que eu achei, por isso que eu achei muito interessante a colocação dos capítulos, né? E de cada um falando ali dentro da sua religião, mas com aquele olhar amplo, sabe? Assim, fantástico. E o que eu acho interessante é que eu vi uma entrevista sua, Clarissa, você falando que lá nos primórdios a medicina e o sacerdócio eram unidos, né? A mesma pessoa que curava era quem rezava, era quem fazia lá uma mágica, uma coisa assim, era tudo muito misturado. E aí, para se criar
diante do estudo, né, que foi feito ao longo da medicina, que vai evoluindo e os ensaios vão aprimorando, foi se separando, né? O médico é a ciência e o padre, enfim, o pastor é a fé. É a espiritualidade, aquilo que você não consegue ver. E para afirmar a posição do médico, ele tinha que estar nesse papel separado. E muitos médicos até se sentem meio envergonhados de trazer sua própria fé dentro da conversa com o paciente, porque não sabe muito bem como é que vai ser aceito, se aquilo vai gerar um distanciamento ou mesmo uma sensação de proximidade que não existe. E é interessante trazer que hoje a gente já consegue ver que a espiritualidade tem benefício para a medicina, para a saúde. E isso já está muito bem documentado. E esse livro é um exemplo, assim, fenomenal disso, né? É um exemplo da prática do que a gente já lê nos artigos há algum tempo, né? Agora, inclusive, a gente está montando, né, junto com a Anitta Rocha, que é anestesista, junto com Renata Ferrari, que é uma dentista lá de Belo Horizonte. Tem um grupo grande. Nós estamos colocando, né, a cabeça para funcionar e montando um estudo, porque agora a gente precisa ter dados, né? Então existem dados no mundo, claro, sobre já se fez ressonância, olhando o cérebro para ver como é que o cérebro, quando você entra numa meditação e numa prece, porque a prece é uma meditação, como é que aquele cérebro se organiza, né? Então, assim, existem vários já estudos olhando isso, né, de forma séria. E há uns 3 anos atrás, a sessão plenária da ASCO, uma das plenárias da ASCO, foi a doutora Tracy Balboni, que é uma radioterapeuta super ligada à espiritualidade, lá da Harvard. Então, assim, eu acho que esse olhar, ele chegou na medicina, né? As pessoas não precisam mais ter vergonha de dizer qual é a sua religião. Eu acho que, assim, abordar a espiritualidade, às vezes no consultório, né, é uma coisa que eu abordo muito. Então, por isso que, assim, eu sei que você mandou esse livro, mas eu li ele quase todo. Eu falei assim, não, eu vou ler esse livro. Porque a gente, às vezes, tinha medo de abordar com os pacientes a espiritualidade, porque se confundia muito com a religião. Acho que a publicização desses artigos ali no final da década de 90, início de 2000, né? E foi muito falado desses artigos falando sobre espiritualidade, melhora de determinadas doenças, nos ajudou a trazer esse aspecto da vida humana que é fundamental. A gente não tem como dissociar a razão de fé e etc. E era uma coisa que se fazia muito. E o médico, ele era, então, o papel da razão, né? Como o Duda falou. Trazer espiritualidade, né? Então, assim, eu não tenho nenhum problema de falar, né, de espiritualidade no consultório, porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença. Só que aquilo vai ajudar em qualquer processo da sua vida, né? Seja de doença, seja de saúde. E achei legal o livro por isso, porque ele está falando aí, ele não está falando de câncer. Ele está falando de esperança, de alegria, de cooperação, né? De amizade. Então, assim, é um livro, gente, que não é só para quem tem câncer, tá? É um livro de espiritualidade, é um livro para a vida mesmo. É um livro para você abrir numa página, ver o que tá falando ali e se sentir um pouco melhor. Não, e ele é bem legal, porque ele tem umas áreas que você pode anotar as coisas. Reflexões, que eu achei muito legal. E tem umas playlists também, que essas playlists, eu faço essas playlists. As playlists eu não vi, não. Ela tem umas playlists e você é levada a playlist através do Spotify, do QR Code. Então você pode estar ouvindo e fazer sua própria reflexão. Eu gostei do lugarzinho para anotar também, achei muito legal. Ai, que lindo. Eu queria puxar um pouquinho agora para a gente falar sobre câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um câncer que tem a maior letalidade no Brasil, né? É a sua área de atuação. Eu queria, assim, entender um pouquinho como é que se encontra a situação do câncer de pulmão na atualidade. Eu sei que diminuiu um pouquinho a incidência, né, nos estados com maior índice de desenvolvimento humano, né? Então, o Sul e o Sudeste têm um índice de incidência um pouquinho menor do que o restante do Brasil, mas a letalidade ainda é algo que preocupa bastante. Como é que está o Brasil com relação ao câncer de pulmão atualmente? No Brasil nós temos um problema muito sério, porque o câncer de pulmão é o câncer que mais mata homens e mulheres, né? As mulheres conseguiram atingir os homens nessa marca. E o que pode curar no câncer de pulmão é o rastreamento precoce. Então é você fazer uma avaliação, né,
e detectar aquele câncer ainda no estágio operável. Isso reduz a mortalidade em torno de, os estudos mostram, entre 20%, 22%, 23%. Né? Nós temos 5 estudos grandes que mostram isso. O grande problema é que o rastreamento não está implantado no Brasil. É um rastreamento feito para a população de alto risco. E é feito de uma forma muito simples, né? Com tomografia, com baixa dosagem de radiação. Uma vez detectado, o câncer então é encaminhado, né, para o tratamento e é retirado com cirurgia. O grande problema é que ele é muito silencioso. Então, se ele não for detectado precocemente, ele somente vai ser detectado quando o paciente já tiver sintomas que já mostram doença avançada, tipo, teve uma convulsão, ou teve uma dor na pleura, né, ou teve uma dor óssea que já mostra uma metástase. E aí, nesse momento, o diagnóstico vai ser feito. Aí a gente tem que fazer uma avaliação molecular desse paciente, que é uma coisa que, infelizmente, hoje, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, a gente não consegue fazer, porque não existe cobertura, né, para os tratamentos que são derivados dessas informações. E aí o paciente, né, numa situação que ele tem alguma cobertura de plano de saúde, ele então é encaminhado para os diversos tratamentos de acordo com essa característica. Então, é um tratamento extremamente individualizado hoje e com resultados muito bacanas, né? O que eu queria, assim, deixar essa pista aqui para as mulheres, para os homens, né? A população de risco ainda é a população tabagista, não é isso? Cerca de 85%, né? Eu estava lendo, posso estar enganada, são tabagistas e ex-tabagistas e aquela coisa... Ou tabagistas. E aquela coisa do que a gente chama do fumante passivo, né? A pessoa que está ali ao lado, ela também tem uma possibilidade maior. 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao cigarro. E aí você tem tanto fumante ativo como passivo. Porque dependendo da carga tabágica, né, do companheiro ou da companheira, ela tem uma alteração importante. Uma paciente minha, Yane Cardim, que ela é uma sobrevivente, né, do câncer de pulmão. Ela foi diagnosticada há 8, 9 anos atrás. E ela tá super bem, é uma advogada, assim, muito bacana. E ela daria para vocês a perspectiva do paciente, sim, de como foi essa trajetória dela até aqui. E hoje a gente vê que houve uma diminuição no consumo de cigarro, né, como sociedade. Pelo menos aqui em Salvador, a sociedade soteropolitana fumou muito pouco. Mas assim, não diminuiu, até aumentou o número de fumantes de vapor, inclusive entre os jovens, que é comercializado como uma alternativa mais segura para consumir a nicotina para o viciado, né? Porque você não tem a combustão do tabaco, teoricamente. Mas você tem você tem o acesso a vários tóxicos, metais pesados, formaldehído, várias coisas. E eu queria que Clarice trouxesse se tem essa relação do uso do vape com o câncer. Então, vamos só voltar um pouquinho. Então, o Brasil, ele foi, assim, realmente primordial, né? A saúde pública foi muito importante no controle do tabagismo, né? Há muitos anos atrás, a gente conseguiu, não só porque aqui faz calor, mas porque é proibido fumar em lugares públicos, é proibido fumar dentro de avião, é proibido, né, passar nos filmes, exato, ter propaganda. Né? Então, assim, esse controle, até as próprias fotografias que são colocadas, né, no fundo da caixa de cigarro, elas foram importantes para inibir o tabagismo. Infelizmente, entre pessoas mais jovens, o tabagismo está voltando também do cigarro comum. É mesmo? Então, você tem, infelizmente, esses são dados do INCA, que esses números estão aumentando. E aí vem a questão dos cigarros eletrônicos, né, os famosos vapers, que são absolutamente proibidos no Brasil. Sim. Então, eles não são liberados, é ilegal a utilização deles. Sim. Então, é um absurdo alguém numa fila de aeroporto puxar um vape. Pois é. Ou então numa festa e etc. É desrespeitoso com as pessoas, né?
É desrespeitoso e é proibido, é ilegal. Totalmente ilegal. Eles tentaram passar agora de novo, não conseguiram. Teve uma mobilização grande da sociedade. É uma bomba aquilo, né? E o que é colocado dentro, e aí o fato dele ser ilegal, piora essa questão. Porque o que é colocado dentro do cigarro Não é se sabe. totalmente não Discriminado, né? discriminado e não é avaliado Não por é ninguém. sabido por ninguém, exatamente. Então, simplesmente a gente está no mato sem cachorro em relação a isso. Então, é importante conversar sobre isso, é importante ir nas escolas. Eu já fui em várias escolas dar aula sobre cigarro eletrônico, porque alguns pais, inclusive, não sabem da gravidade. Teve uma mãe que, doutora Margarete, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela deu uma palestra, fez uma entrevista em Pedro Bial, e aí ela disse que depois alguém entrou em contato e falou: nossa, doutora, eu voltei para casa e fui procurar os cigarros, os vapors da casa, porque eu achava assim, eu até achei bonitinho e comprei um para mim também. Tem um documentário muito interessante na Netflix falando sobre o surgimento, assim, desses... O cigarro eletrônico já tem bastante tempo, mas esses vapors, que são os mais modernos, que são esses estilosos, parecidos com pendrive, o documentário é sobre isso. E é interessante você ver que é uma mente brilhante por detrás daquilo, o pessoal lá do Vale do Silício, né, dos Estados Unidos, que começam com uma ideia positiva. Pô, como é que a gente diminui como é que a gente ajuda essas pessoas que têm a dependência da nicotina, oferecendo nicotina, porém sem a combustão dos tóxicos ali do cigarro. Então, tipo assim, vem de um lugar legal, só que quando entra na fase de comercialização e de produção, aquilo pega um caminho que talvez seja um caminho sem fim. Muitos jovens usando. Jovens, assim, que eu digo, pessoas de 12, 13 anos, porque é muito bonitinho. E aí as crianças fumam, não é um cigarro. É vape o dia todo, é para deitar, é assistindo televisão, é com os amigos. E isso tem associação com câncer, né? Já tem estudos mostrando câncer de pulmão, mas também câncer de tireoide, câncer, leucemia, tem associação do vapor, mas também um pneumotórax bizarro, Já tem mais de 100 mortes associadas que já foram diretamente associadas com vapor. Então é bem complicado. Bem complicado. Fica a contradica aí, né? Outra dica. E eu queria perguntar também para as pessoas, né, que são de risco, quando é que elas começam a rastrear? Como é que faz isso? Eu vou em quem? Então, no pneumologista. Então, é o pneumologista que faz sua avaliação de risco, porque vai depender de carga tabágica, idade, né, tempo de ter parado de fumar. Então, assim, existem hoje serviços, né, de cessação de tabagismo, que são serviços importantes. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Legal. Acho que um outro ponto que eu queria trazer aqui como dúvida mesmo é com relação à queda de cabelo durante a quimioterapia. Eu acho que é um dos grandes marcos, assim, talvez um dos grandes medos quando você começa um tratamento de quimioterapia meu cabelo vai cair. Porque cabelo é muita identidade da pessoa, né? A gente vê um movimento enorme agora de retorno à sua individualidade. Como é que chama? Transição capilar, para as pessoas se sentirem bem com aquele cabelo que elas têm e tal. E aí você chega num tratamento super difícil e ainda tem que ficar careca. E aí hoje, pesquisando, eu descobri que já tem a crioterapia, né? Como é que funciona? Então, a crioterapia é bem bacana, porque, na verdade, você resfria. O que é que acontece? A quimioterapia, ela ataca todos os tecidos que estão se desenvolvendo. O câncer está se desenvolvendo, né? Está se multiplicando. E um dos tecidos que está sempre se multiplicando são os nossos folículos pilosos, né? Onde nasce o cabelo. Então, quando você coloca a touca, você resfria a -4 couro cabeludo e você reduz a chegada do quimioterápico no couro cabeludo, no folículo. É bem desconfortável pelos primeiros 10 minutos, mas hoje a gente já tem, por exemplo, lá na clínica que a gente tem, né, no grupo. Então já está acessível. Já está acessível. Nós temos no Santa Isabel também uma máquina de crioterapia. E é muito, muito bacana, porque a gente tem realmente conseguido uma preservação
capilar bastante interessante. Foi uma curva de aprendizado, né, ao longo do tempo, como esse aprendizado das enfermeiras, preparar o cabelo, de mandar cortar o cabelo curto, né? Hoje a gente tem um lavatório, então tem todo um preparo para você cuidar daquele cabelo. Olha que interessante. E assim, às vezes fica parecendo, e a gente gosta de abordar esses temas que parecem assim, frívolos, porque é importante, né, para aquele paciente, para a qualidade de vida dele. Ele não vê, a pele fica escurecida às vezes, né? Às vezes a gente perde o turgor da pele, a gente fica com a pele ressecada, caem os cabelos, né? E vão trazendo aqueles estigmas do paciente que está sendo tratado para uma doença grave. E eu acho legal que continuamos buscando melhorias para que esses pacientes tenham qualidade de vida. Então, quando eu sempre falo assim, não é bobagem, né? Dizer à mulher que ela tem alternativas, ou ao homem, para pintar seus cabelos, para ter os seus cabelos, em qualquer fase da vida. A gente sempre fala assim, não, a mulher mãe, a mulher grávida, os pacientes, né, oncológicos, que bobagem pintar o cabelo, que bobagem se o cabelo cair. Não é bobagem, é o estigma, é o sofrimento, né, é de você tá caindo o cabelo, de você ter que cortar o cabelo, né. É a própria autoestima, né, eu acho que hoje, uma paciente minha, que é uma paciente já de muitos anos de câncer de pulmão, ela chegou lá toda arrumada, toda bonita, e graças a Deus ela tá com um PET negativo, tá super bem, depois de uma longa trajetória. E aí, minha filha, que agora tá trabalhando comigo, que é uma figura, virou e falou, nossa, você tá bonita. Ela fez, minha filha, tem que vir pra cá e se arrumar toda, porque senão sua mãe briga comigo da hora que eu chego, a hora que eu vou embora. Com certeza. Imagina, mas tanto não é bobagem que o episódio, o singular episódio mais assistido em toda a história da dramaturgia brasileira é Camila raspando o cabelo no câncer, né? Exatamente. No ano 2000, Laços de Família. Eu consigo lembrar até a música. Todo mundo estava. E quem não assistiu, foi assistir, não vale a pena ver de novo depois, né? Exatamente. Porque foi aquela cena dramática. Parou o país, gente. Todo mundo ficou esperando para assistir aquilo. Foi. Né? Tanto que é estigmatizado que o paciente que vai passar por um tratamento de câncer vai perder o cabelo. E olha essa possibilidade. Talvez não seja. E nem todos os quimioterápicos levam a perda do cabelo. Sim. Então tem alguns que a gente já consegue prever. Não, esse, se você não fizer a crioterapia, com certeza vai cair. Outros, a gente às vezes não sabe. Em alguns pacientes cai o cabelo, em outros não. E em alguns pacientes você não tem perda nenhuma, com alguns quimioterápicos, você não tem perda nenhuma de cabelo. E também, Clarissa, a ideia de trazer aqui é uma brincadeira que eu faço, é que às vezes nós brasileiros e baianos temos a síndrome do cachorro xaxelento. A gente sempre acha que aqui no Brasil ou na Bahia se faz o pior. E a gente quis, né, trazer a doutora Clarissa para que vocês entendam que se faz o melhor aqui na nossa terra há muitos anos. Então, quando a gente fala de tratamento individualizado, de tratamento biomolecular, de que o que está lá nos Estados Unidos, né, está aqui, é real. Da gente, às vezes, falar, ai meu Deus, e agora? Vou fazer o quê? Vou ter que gastar uma grana, vou ter que ir para não sei aonde, não tenho condições. Está aqui, gente, está do nosso lado, né? E às vezes a gente deixa de usufruir, né, da prevenção, né, como a doutora Clarissa falou, de ir no pneumologista, de se achar que tem alguma coisa estranha, já ir logo no oncologista, de se organizar, porque a gente vai ficar ali pensando, mas eu não vou conseguir, mas é porque no SUS, é porque no particular. Então, assim, gente, a gente tem aqui, na nossa terrinha, o que tem lá fora, né? Claro que de vez em quando vai importar umas coisinhas, né, doutora? Não, e assim, a gente tem trazido, né, vários estudos clínicos, que é uma outra coisa que nós não conversamos aqui sobre pesquisa clínica. Que Vamos falar sobre isso, um fato mais. super importante, né? Então, você conseguir trazer estudos de fase 3, né? Com a pandemia a gente aprendeu que é um estudo de fase 3, que é quando você compara com o seu melhor tratamento. E com isso a gente consegue, inclusive, oferecer, como o braço controle é seu melhor tratamento, você consegue oferecer para pacientes que não têm convênio o melhor tratamento. Isso é muito legal. Então, a gente está em vias de abrir, por exemplo, 2 estudos em primeira linha de câncer de pulmão, lá no Santa Isabel, e vários estudos que são... Eu
Sempre digo que meu sonho é a gente fazer como acontecia na minha residência, que a gente abria, na época a gente abriu uma gaveta, hoje a gente vai abrir o drive do computador. E a gente tinha um estudo para cada estadio e para cada doença. Foi onde que você fez a residência? Na Universidade da Pensilvânia. Da Pensilvânia. Eu lembrei de quando eu estava em Harvard também fazendo meu Research Fellowship, era assim. Faltava um insumo, era um e-mailzinho rapidinho, de tarde, não era nem no outro dia, de tarde já estava lá o insumo para a gente seguir a pesquisa. E aí foi um ano, né, que eu fiquei lá fazendo pesquisa, só ensaio clínico randomizado, só pesquisa clínica. E aí quando eu voltei para o Brasil eu tive muita dificuldade de fazer dar continuidade a esse conhecimento adquirido ali, porque era muito difícil. Mas hoje, sei lá, quantos anos? Tem 10 anos isso. 10 anos depois eu já vejo que o Brasil está fazendo muito mais pesquisa do que fazia logo quando eu voltei. Pesquisas assim, nível 3, 4, que é aquele pesquisa pós-lançamento, né? Quando a gente vê realmente como aquela medicação age na população, os efeitos colaterais que vêm depois. Então, assim, tem crescido muito a qualidade do estudo quando científico aqui no Brasil. Brasil. Eu voltei da residência há 24 anos atrás. O choque foi um pouquinho maior. Não tinha nada. E foi uma das razões que eu, inclusive, como eu sempre fui apaixonada por pesquisa, foi uma das razões que eu pensei, inclusive, de não voltar. Mas eu falei, não, quer saber, João, eu vou voltar e a gente vai começar. E aí eu, assim, a gente desenhou a CRF, que é uma ficha clínica onde você coloca todos os dados. Nós tínhamos uma enfermeira, que era uma enfermeira da assistência, mas aí eu puxei ela para pesquisa. Hoje ela, inclusive, trabalha numa indústria farmacêutica grande. E nós começamos mesmo do zero, assim, do -1. Sim. E hoje é um centro que é muito respeitado e desenvolvido, né? Então, assim, é um orgulho muito grande, né, fazer parte dessa história. Que legal. Nossa, vamos pro queima-roupa, então? Clarissa, qual a importância do exercício físico, controle de peso e nutrição para o tratamento do câncer? Então, esse é extremamente importante. Por quê? Porque o exercício físico, ele melhora o seu sistema imunológico, reduz a fadiga associada ao tratamento. O controle de peso, ele funciona, na verdade, combatendo, né, o câncer. Eu sempre digo que a obesidade é o cigarro do século XXI, porque nós sabemos que existe um aumento da incidência de câncer em pacientes obesos ou acima do peso. E a nutrição, ela é super importante, porque ela pode ajudar, inclusive, no enfrentamento dos efeitos colaterais e também a você ter uma vida saudável pós-tratamento. Existem especialistas nessas áreas, especialistas em câncer, tipo o nutricionista oncologista, o fisioterapeuta oncologista, o educador físico. Então a gente tem todo um grupo de pessoas que trabalham juntas, porque o tratamento do câncer é um tratamento muito multidisciplinar. Nossa, interessante, porque as pessoas pensam que tem câncer, tem que ficar deitado no sofá descansando, né? Você tem que guardar energia para poder o corpo recuperar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ótimo. Segunda pergunta. Que dica você daria para uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer? Se acalme. Saiba que nós estamos, né, em 2024, que muitas coisas já foram conseguidas, muitos avanços foram conseguidos, né? E procure um profissional que, né, seja acolhedor, que seja conhecedor do assunto, que tenha uma boa equipe, que tenha, né, um bom conjunto de pessoas para ajudar nessa jornada. Guiar, né? E para finalizar o nosso queima-roupa, dá para ter câncer e ser feliz? Sim, eu sempre digo que a gente tem duas opções diante de qualquer coisa da vida, né? Ou você se desespera e não aproveita aquela oportunidade, né? Ou você aprende com aquela oportunidade. Você pega aqueles limões e faz uma torta de limão, né? Ou então você se azeda. Então a gente precisa... eu sempre falo para os pacientes que eu vou deixá-los mais bonitos depois do tratamento, quer seja um momento de beleza interior, né? Sim. E muitas vezes as pessoas
passam a se cuidar mais e ficam efetivamente mais bonitas, inclusive por fora também. Então, são pessoas que olham e que falam, não, realmente eu estava muito gorda, ou eu não me cuidava, ou eu não fazia exercício. Então, esse olhar para a vida pode mudar e deve mudar. Olha que lindo. Maravilhoso. Ai, Clarissa, muito, muito obrigada. É um prazer enorme te ter aqui. Uma honra, uma verdadeira honra. Que honra, gente, por favor. Por favor, conta para os ouvintes onde eles podem te encontrar, qual é o seu @ no Instagram. Então, meu @ no Instagram é Clarissa_Matias, com TH. E eu tô, né, na Oncoclínicas, né, em Ondina, em Lauro de Freitas e no Hospital Santa Isabel. Maravilha. Sempre. Muito bem. Minha gente, sigam a doutora Clarissa. Sigam também a gente nas redes sociais. Aqui tem informação de qualidade, com gente boa da Bahia, como a gente sempre fala. Estamos no Spotify, no YouTube, TikTok, Instagram. Em todas as plataformas, né, gente? Deixem seus comentários, compartilhem para outras pessoas, indiquem talvez mais pessoas que a gente vai intimar, porque a gente tá com a lista enorme, depois de hoje vai chamar um bocado de gente nova aqui nesse episódio. E passa esse episódio também para aquela pessoa que acabou talvez de ter um diagnóstico, que está passando por um sofrimento imenso psíquico, né, como ser humano. Com certeza vai ajudar. E lembrem-se, mulheres, vocês podem tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!